Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Frio é Psicológico. O meu nome é Rodrigo Diniz e hoje serei o vosso anfitrião neste episódio sobre literacia em saúde psicológica para cuidadores. Temos aqui o prazer de contar com duas convidadas, ambas psicólogas, e as quais eu vou passar a apresentar. Do lado da nova geração, temos Helena Coelho, psicóloga, com formação em Psicologia Clínica e Neuropsicologia. A Helena tem feito um trabalho no âmbito da saúde psicológica e da literacia, e também muito focado nos cuidadores informais. É membro fundador da Because I Care e também participa em projetos, nomeadamente autárquicos da autarquia de Guimarães, as Histórias da Madeira, e vamos também descobrindo ao longo deste episódio outras experiências. A Helena também tem experiência em podcast e videocast, tem um programa na Rádio Vizela chamado Psicologicamente Falando, e vamos descobrindo mais sobre a Helena à medida que vamos conversando. Do lado mais experiente, temos a presença da Catarina Alvarez, psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicogerontologia, com formação também em Neuropsicologia. Desde 2012, a Catarina colabora na Alzheimer Portugal, tem usado a sua voz não só como palestrante, mas também como uma defensora dos direitos das pessoas com demência e também com um papel muito importante no papel dos cuidadores informais. E a Catarina, interessantemente, tem formação também em Direito, numa outra vida, onde trabalhou em vários projetos no setor empresarial antes de se dedicar inteiramente à psicologia. Feitas as apresentações, e bem-vindas às duas mais uma vez. Aqui a Helena teve o desafio de preparar esta conversa que nós vamos ter aqui hoje, dando assim voz às possíveis questões que aí desse lado certamente haverão relativamente a este tema do trabalho de psicólogos com cuidadores e a sua literacia psicológica. Por isso, sem mais demoras, vou passar a palavra à Helena. Bem-vinda novamente. Olá, obrigada a todos pelo convite e é um gosto estar aqui a falar consigo, a doutora Catarina. Primeiramente, gostaria de lhe perguntar como é que a psicologia surge na sua vida e como é que a área do direito e da psicologia se foram complementando ao longo do seu percurso profissional. Bem, que pergunta difícil, não estava à espera desta. Muito bom dia também, é um prazer estar aqui. Foi um caminho sequencial, portanto o meu primeiro interesse em termos profissionais foi o direito. Depois percebi com o estágio que não ia continuar o meu caminho por aí. Ainda demorei uns anos a perceber que de facto a psicologia era a minha vocação e portanto digamos que sou uma psicóloga de segunda geração no meu caminho, não é? A verdade é que hoje em dia o direito me ajuda imenso, mesmo no que respeita ao meu trabalho enquanto psicóloga e enquanto pessoa responsável pelas relações institucionais da Alzheimer em Portugal. No fundo, quando nós falamos em psicologia, também estamos a falar de políticas públicas, também estamos a falar de ativismo, no melhor sentido do termo, é muito importante de facto, e eu sinto sempre aqui o direito como uma espécie de ferramenta adicional que me tem dado muito jeito. Muito obrigada pela partilha, Catarina. Sabe porquê? Porque realmente, em contexto clínico, muitas vezes noto que os nossos jovens ficam com grandes níveis
da ansiedade quando estão a escolher o percurso profissional e muitas vezes aquele objetivo de vida que efetivamente na altura parecia que não era o caminho mais certo, depois traz competências acrescidas até agora em termos de psicologia. Portanto, é mesmo importante esta partilha para que os nossos jovens não se sintam desmotivados. Sem dúvida, sem dúvida. E há quem faça o caminho ao contrário também, e quem comece pela psicologia e depois vá por outras andanças, e isso também é super legítimo. Ao longo da carreira vamos definindo percursos. Era mesmo isso que eu gostaria de lhe questionar. Outra questão relativamente a este tema é realmente qual é que foi assim, o seu maior desafio em termos profissionais e que competências foram mesmo importantes para ultrapassar. E pergunto isto porque muitas vezes um psicólogo júnior ou um psicólogo em início de carreira fica facilmente deslumbrado por um percurso profissional de alguém com mais experiência e não vê todos aqueles desafios, muitas vezes aquela ansiedade, aquela frustração, e é fácil não sentir esta humanidade comum, que é todas as carreiras têm desafios. E o importante é termos as competências que nos permitam ultrapassá-los. Então, estou aqui a pensar em duas coisas distintas. Por um lado, quando acabei a licenciatura, o mestrado e o estágio, correu-me bem, portanto, tive boas notas, também já tinha uma licenciatura, portanto ajudou muito no caminho, e achava que a porta da profissão se ia abrir de forma espontânea. Era esta a minha expectativa. E de facto tive que esperar um tempo, e tive quase que esperar até aquele questionamento: será que afinal fiz bem em mudar de caminho? Portanto, senti essa angústia existencial colada a mim. Tive a sorte de, quando estava já assim a pensar, se isto foi acertado ou não, ter tido o convite de ir trabalhar para a Associação Alzheimer Portugal, e foi assim um convite em cheio, e trabalhar num projeto que me entusiasmou brutalmente, que teve o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e da Fundação Mundo Pio e da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, depois mergulhei assim a sério na profissão, de acordo com as minhas expectativas, mas sentia-se frio na barriga, de facto. Outro testemunho que eu posso dar mais à frente no caminho teve a ver com as expectativas relativamente aos resultados da minha intervenção. Eu achava que ia conseguir mudar o mundo muito mais depressa e com um impacto se calhar muito mais alargado. Pronto, portanto percebi que na área das demências e dos cuidadores informais nós conseguimos eventualmente mudar ou ajudar a mudar a vida das pessoas porta a porta. E, portanto, nunca nos aparecem grandes audiências, nem muitas pessoas que vivem com demência, nem muitos cuidadores de uma só vez. E, portanto, tive que fazer esse trabalho interno de reajustar as minhas expectativas para continuar motivada a trabalhar, como tenho continuado. Vesti esta camisola e não a tenho tirado, mas precisei de fazer esse ajuste e de perceber que é pessoa a pessoa, porta a porta. Acho curioso termos tido os mesmos desafios, porque realmente nem sempre é fácil ingressar no mercado de trabalho em termos de psicologia, e realmente esta causa dos cuidadores, eu também sinto isso na prática. Muitas vezes temos a expectativa que vamos atingir um grande número de pessoas, porque há um grande número de cuidadores informais, mas na prática não há tempo da parte deles, nem disponibilidade para chegarem até nós, e portanto é muito de um trabalho de persistência e insistência, não é? Sem dúvida. É uma maratona. Revejo no que está a dizer, efetivamente. E gostaria de também perguntar que muitas vezes o trabalho de psicólogo é desafiante, quer em termos de gestão emocional, mas também da conciliação de diferentes tarefas, pelo que já percebi em termos profissionais, mas também nos diferentes papéis que desempenhamos na nossa vida. E, portanto, isto pode levar efetivamente a uma sobrecarga. O que é que faz para cuidar de si, para potenciar o seu bem-estar? Bom, primeiro, há muitos anos atrás tive que perceber uma coisa. Eu achava que só nos podíamos empenhar verdadeiramente num único propósito e num único objetivo. Tive que desconstruir isto e perceber que afinal podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, com resultados, com eficácia e mantendo a minha saúde física e mental. Portanto, isto foi muito libertador, pensar que é possível termos várias agendas. Hoje em dia as agendas eletrónicas também nos ajudam, a gente põe várias cores e, portanto, faz vários caminhos no mesmo caminho, não é? Este foi um aspecto muito importante para reduzir a ansiedade e para perceber que é possível com alguma organização. E depois tenho um conjunto de estratégias de autocuidado. Quais são? Permita-me perguntar. Sim, pode perguntar à vontade. Um tempinho para mim,
Atividade física que se limita, mas é fundamental, às caminhadas. Eu preciso de oxigenar o corpo e a cabeça, e portanto as caminhadas funcionam para mim. Algum cuidado com a alimentação e estar com a família, estar com os amigos e termos momentos de diversão. Nós não estamos sempre a ser psicólogos. Eu acho que isto é muito importante perceber, não é? Nós estamos sempre em consulta, nós estamos sempre na comunidade, às vezes estamos mesmo só em casa, e isso é fundamental consciencializar e potenciar. Exatamente. E de que forma aqui a intervisão e a supervisão têm sido úteis no seu percurso enquanto profissional? Eu não diria que são úteis, eu diria que são imprescindíveis. Imprescindíveis. E a intervisão é uma coisa e a supervisão é outra. Tenho tido a experiência de ambas. E são imprescindíveis no nosso trabalho, designadamente no nosso trabalho clínico, mas não só. Portanto, eu há bocadinho falei-vos de um projeto desenvolvido pela Alzheimer em Portugal com a colaboração de um conjunto de parceiros. Era uma intervenção na comunidade, uma intervenção na comunidade, com a criação de gabinetes de apoio exatamente para cuidadores de pessoas com demência, e também no contexto dessa intervenção comunitária nós tínhamos intervisão. Foi fundamental ao longo do tempo irmos percebendo o que é que estávamos a fazer bem, o que é que podíamos fazer melhor. Tínhamos um conjunto de colegas a fazer intervenção psicológica com cuidadores e, portanto, aí também surgiam muitas dúvidas. Portanto, a intervisão é fundamental. E a supervisão também, porque, enfim, o objeto da psicologia que eu trago hoje tem tudo a ver com isto. Eu sinto-me sempre aluna, sinto-me sempre nesta posição. Tenho muita curiosidade pelo mundo, pela vida, pelos outros e em aprender, e a supervisão tem-me permitido isso mesmo, com os colegas e com quem faço supervisão naturalmente. É muito importante até para vermos às vezes o caso clínico de uma outra perspectiva, e portanto realmente acho que a supervisão e a intervisão é de facto benéfica. E é um dever deontológico, não é? Que nos assiste. Às vezes o que é difícil, e Nádia estava a falar sobre isto, é para o psicólogo que começa poder financiar, não é, a supervisão. A intervisão, enfim, é mais fácil, pode arranjar um grupo de colegas com quem tenha alguma confiança e arrancar por aí. Mas a questão da supervisão implica habitualmente uma componente financeira, custos, e é muitas vezes nessa fase que ainda é mais imprescindível, não é? No início da carreira, e portanto acho que esse é um desafio para quem começa. Tinha outra questão, e relativa à questão dos cuidadores informais, que uma notícia recente apontou para a existência de 1,4 milhão de cuidadores informais, e apenas 11 mil têm reconhecido o estatuto de cuidador informal. Eu queria lhe perguntar um pouco acerca desta luta pela visibilidade do estatuto e do reconhecimento do papel do cuidador informal. Qual o caminho que tem sido percorrido e o que é que ainda há de facto a percorrer? Há bocado falámos de motivação, não usei a palavra resiliência há bocadinho, mas uso agora, e portanto quem se mete nestas andanças tem que perceber de facto que estamos a falar de caminhos com muitas pedras, com muitas paragens, com muitas dificuldades. As primeiras reuniões que foram organizadas por cuidadores informais, no fundo assumindo um papel ativista no melhor sentido do termo, foram em 2015. Daí o estatuto só foi publicado em 2019. Depois foi aplicado apenas a 30 concelhos como projetos piloto. Teve a pandemia pelo meio, portanto houve aqui uma série de limitações e os resultados dessa mesma implementação desses projetos piloto ficaram um bocadinho aquém daquilo que era expectável. Portanto, só há muito pouco tempo é que o Estatuto do Cuidador Informal foi aplicado em todo o território continental, porque nas regiões autónomas o estatuto é diferente, e portanto, passados estes anos todos, se pensarmos de 2015 até 2023, a efetiva melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos cuidadores informais ainda não é de todo aquela que queremos. Mas, ao mesmo tempo, se não tivéssemos dado esses passos todos, ainda estávamos mais longe de a conseguir alcançar. Eu acho que ao longo destes anos, ainda que as políticas públicas tenham tido muitas dificuldades no que respeita à sua implementação, há um conjunto de iniciativas, de projetos, inclusive patrocinados por autarquias. Eu acho que o poder local tem feito aqui um grande trabalho, a administração central é um bocadinho mais lenta. Nós somos um exemplo disso, não é? O nosso projeto é financiado pelo Portugal Inovação Social, mas tem um investidor social que é a Câmara Municipal de Guimarães, e temos realmente um projeto para cuidadores informais. Portanto, somos o exemplo disso, que realmente as autarquias estão de facto preocupadas com os cuidadores informais, sim.
E ao longo deste tempo, não só as autarquias se têm preocupado com os cuidadores informais, como tem havido movimentos, estou a pensar agora do movimento de cuidar dos cuidadores informais, a Alzheimer Portugal faz parte e muitas outras entidades, é um movimento liderado pela Merck, que também tem conseguido aqui, no fundo, dar reconhecimento e valor, não é? Dar visibilidade a este papel tão importante e absolutamente insubstituível na nossa sociedade, que é o papel de cuidar informalmente. E os próprios cuidadores também têm criado associações e iniciativas, portanto eu acho que nós estamos no bom caminho, para trás já não vamos, já só vamos para a frente, e sinto que há cada vez uma maior robustez na intervenção que é levada a cabo junto dos cuidadores informais. Exatamente, também tenho essa perspectiva. No entanto, também acho que alguns cuidadores ainda estão pouco informados acerca da existência deste estatuto, quais são as medidas de facto que podem beneficiar. Às vezes perguntam-me, doutora Helena, tenho o estatuto e agora? E isso realmente ainda temos que fazer mais trabalho para as pessoas se consciencializarem e ajudar. Sim, eu acho que aqui o psicólogo tem um papel crucial. Não é? Porque o psicólogo pode estar a trabalhar na comunidade e um dos papéis fundamentais vai ser exatamente prestar informação, não é? E encaminhar, não é só apoiar e ajudar, que é fundamental, mas informar é imprescindível e encaminhar para as outras respostas que existem na comunidade também. Portanto, cabe-nos a nós conhecer o estatuto. Eu diria que quem trabalha com cuidadores informais tem o dever de conhecer de forma aprofundada o estatuto, porque o estatuto é muito mais do que um subsídio de apoio financeiro, que aliás só se aplica a um número muitíssimo limitado de cuidadores. Tem medidas de apoio muito alargadas e muito virtuosas, diria assim, e portanto é fundamental nós irmos mexer nas tais leis de que não gostamos, não é? Às vezes, ler agora o diploma, não apetece nada, mas na realidade está tudo lá. E portanto é fundamental para depois podermos informar e capacitar as pessoas que nós esclarecê-las, sem dúvida nenhuma, e empoderá-las, não é? Porque conhecimento é poder, sem dúvida. E portanto, se as pessoas souberem que a partir do momento em que o seu estatuto está reconhecido, têm o direito a um conjunto de medidas de apoio, ao mesmo tempo também têm que passar a ter um conjunto de deveres, não é? Exatamente. E isso também é outro aspecto fundamental que é preciso dizer, no sentido de as responsabilizar, mas também no sentido de as empoderar. Sim, absolutamente crucial. E quais considera ser, assim, os maiores desafios em termos de saúde mental que os cuidadores enfrentam e especificamente os cuidadores da pessoa com Alzheimer? Bom, eu diria que prestar cuidados é um acontecimento de vida, não é? Transforma a vida do cuidador de forma transversal, no que respeita às suas relações sociais, pessoais, à sua profissão, às questões relacionadas com a componente financeira, às questões emocionais. Portanto, há um antes e um depois, nitidamente. E nós não estamos a falar de uma corrida de 100 metros, estamos a falar de uma corrida de fundo, de uma maratona. E portanto é de facto um desafio muitíssimo exigente. Agora, cada cuidador ao mesmo tempo vai enfrentar os seus próprios desafios, porque nós sabemos que há um conjunto de fatores que vão mediar, por exemplo, o nível de sobrecarga subjetiva que cada cuidador experimenta, não é? Portanto, é importantíssimo perceber, em geral, o que é que prestar cuidados pode implicar, sem dúvida, mas depois precisamos de fazer uma investigação, diria, aturada, para perceber exatamente que necessidades é que aquele cuidador tem, que competências é que ele já tem, isto também é fundamental em termos de intervenção, porque há aqui questões relacionadas com a personalidade do cuidador, relacionadas com a relação prévia entre o cuidador e a pessoa cuidada, questões até demográficas. Nós sabemos que as mulheres têm uma maior vulnerabilidade à doença mental e física, e enquanto cuidadoras esse risco acresce, portanto temos de ter também essa consciência. Portanto eu diria que há aqui um conjunto de variáveis a ter em conta e que tem que ser avaliado de forma muito individual para depois podermos dar uma resposta que vá ao encontro dessas vulnerabilidades que os cuidadores experimentam. Lembro-me agora aqui de um aspecto que não me parece importante realçar, é que o cuidador em sobrecarga, o cuidador em stress, o cuidador exaurido, muitas vezes demora muito tempo a pedir ajuda. E esse é um aspecto que é bastante característico, designadamente nas mulheres, exatamente porque entendem que este papel é um papel que é natural, exatamente, que lhes compete social e culturalmente,
e, portanto, vivem uma grande angústia e ambivalência, porque pedir ajuda, no fundo, é um sinónimo ou pode ser um sinónimo de fracasso. E deixam-se para o último na lista de tarefas delas. É isso que eu sinto muitas vezes, é que realmente, por um lado, a doença mental, a questão, por exemplo, uma depressão já desmobiliza, portanto a pessoa não vai estar motivada a procurar ajuda pela própria depressão, e depois porque efetivamente a prioridade é a pessoa cuidada e os outros, e nunca o próprio cuidador. Às vezes pergunto, quem é que é importante na sua vida? E a pessoa esquece de referir a si própria. E, portanto, às vezes é mudar esta visão. E, neste sentido, até gostaria de lhe perguntar se considera que a literacia em saúde mental e mesmo literacia em saúde geral é imprescindível aqui para os cuidadores e se eles realmente a têm. É absolutamente imprescindível. Eu acho que há aqui uma questão com a literacia, que é quem comunica o conhecimento e a informação tem de facto que o saber fazer. Porque o conhecimento em termos abstratos, às vezes as pessoas até o têm. Por exemplo, se nós falarmos aos cuidadores em geral da adoção de um estilo de vida mais saudável, isto pode ser per si considerado uma agressão. A pessoa está absolutamente vulnerável e exaurida e sente como um dever acrescido esta coisa de adotar um estilo de vida saudável. Não é? Portanto, acho que temos que ganhar nós, psicólogos, competências no sentido de comunicar da melhor maneira a dita literacia em saúde nesta área, não é? Sob pena de aquilo que fazemos é transmitir uma lista, eu às vezes até costumo brincar, uma enorme lista de supermercado de coisas que são fundamentais, por exemplo, em termos de autocuidado, e a pessoa perdeu-se na primeira. Claro. Porque está a achar que não vai conseguir implementar a primeira medida quando começa a segunda, terceira até a última. É o que costumamos dizer, a terapia vai ao ritmo do paciente e não ao ritmo do psicólogo, não é? Porque isso também acontece, desculpe ter interrompido, isso também acontece em termos de intervenção psicossocial, não é? Porque o psicólogo pode ter aqui vários tipos de intervenção, pode trabalhar em vários contextos com cuidados informais. E no contexto psicossocial, numa abordagem comunitária, por exemplo, é fundamental que o psicólogo tenha estas estratégias todas bem sabidas, digamos assim, mas que depois, no contacto com o cuidador, pode não ser no contexto de um acompanhamento psicológico formal, não é? Nesse contacto com o cuidador, faça as perguntas certas no sentido de perceber quais são as efetivas necessidades daquele cuidador, como é que ele as prioriza e depois da nossa grande mala cheia de ferramentas relacionadas com a literacia em saúde, o que é que pode fazer sentido naquele momento para aquele cuidador em concreto. E ir reajustando a nossa intervenção. Isso. Com o decorrer do caminho. Até porque há um enorme dinamismo neste dito caminho. Exatamente. Não é? É muito diferente acompanhar um cuidador no início. E às vezes os cuidadores começam porque há uma doença crónica que vai evoluindo e portanto a pessoa vai se tornando cuidador de uma forma insidiosa, nem percebe bem que está a adquirir este papel, mas também pode adquirir este papel de uma forma muito súbita. O marido tem um acidente vascular cerebral grave e de repente a pessoa vira cuidadora do marido, de um dia para o outro, não é? Portanto, depois deste primeiro momento há variedíssimas fases de empoderamento e desempoderamento, porque a partir a situação das pessoas de quem nós cuidamos também vai mudando. Portanto, este é um papel muito deficiente também por isto, não é? Aquilo que o cuidador precisa no início do caminho pode de facto não ser aquilo que precisa no meio ou no fim, ou mesmo depois de cuidar, porque a intervenção em contexto de luto também é fundamental aqui, não é? E o depois do caminho, como é? Exatamente. E realmente estas competências nós no nosso projeto, por exemplo, ao início contemplamos a parte da literacia em saúde mental e depois percebemos que era importante também ter formações de como posicionar a pessoa, por exemplo, quando a pessoa está acamada, porque nós temos diversas patologias da pessoa cuidada e, portanto, fomos ajustando a nossa intervenção de acordo com as necessidades do cuidador. Eu acho que é importante o psicólogo também notar e ouvir o paciente, o que é que realmente este paciente precisa, para depois intervirmos. A esse propósito, outro aspecto, nesta área concreta, quanto mais nós conhecermos, nós psicólogos conhecermos as respostas que existem na comunidade, mais a nossa intervenção vai ser eficaz. E há bocadinho falava das necessidades dos cuidadores, que são múltiplas, porque vão surgir alterações na dinâmica familiar, vão surgir alterações na dinâmica profissional, nas relações sociais e por aqui fora. E hoje em dia, sim,
nós vivemos num ecossistema, digamos assim, que nos permite recorrer a uma série de ajudas que transcendem a nossa intervenção. Mesmo que nós trabalhemos num contexto multidisciplinar, por exemplo, há aspectos como os apoios sociais, como o reconhecimento do estatuto, por exemplo, e o acesso a essas medidas, que são feitas em contextos, por exemplo, de cuidados de saúde primários, ou no contexto da segurança social, ou a autarquia tem um projeto para cuidadores, e nós podemos encaminhar esse cuidador, porque nos parece ter perfil, para esse dito projeto. Portanto, depois há todas as questões jurídicas também, em que a pessoa, provavelmente a determinada altura do caminho, estou a pensar em cuidadores que cuidam de pessoas com diagnóstico de demência, à medida que a capacidade jurídica vai diminuindo, em termos de exercício, o regime do maior acompanhado impõe-se como uma ferramenta, não é? Muito E não é o importante, sim. psicólogo que tem, obviamente, que explicar de que é que trata em pormenor, mas saber que existe, saber que é uma ferramenta fundamental e encaminhar. Trabalhar em rede parece-me mesmo importante. Helena, vamos avançar para a última questão, antes do próximo segmento. Há alguma coisa que tenhas preparado e gostasse ainda de perguntar à Catarina? Eu queria perguntar se tivesse um conselho para um psicólogo jovem que está agora a iniciar a sua prática profissional, qual é que seria? Que conselho daria? Se calhar 2 ou 3. Não desistir, o primeiro. Pensar em alternativas na área da psicologia. Ser psicólogo hoje significa tantas coisas e às vezes nós não temos noção disto, não é? Às vezes os próprios psicólogos mais jovens têm uma noção muito tradicional do que é que pode ser a intervenção no domínio da psicologia, e na verdade ela é muito mais ampla do que possa parecer, e portanto ter esta curiosidade de perceber, eu posso ser psicólogo como? Okay? Há muitos contextos de intervenção, há inúmeros projetos a acontecer, e até há a questão do empreendedorismo jovem, não é? Quer dizer, o próprio psicólogo pode decidir levar a cabo um determinado projeto ou iniciativa, e portanto diria, por um lado, não desistir e ter esta mente aberta, porque realmente ser psicólogo quer dizer muitas coisas. Muito obrigada. E já agora permita-me fazer aqui uma pergunta, aproveitando aqui a pergunta da Helena, que conselhos ou que orientações daria à Catarina de há 10 anos ou 11 anos atrás? A Catarina, na altura que decidiu investir na psicologia, que conselhos ou que orientações daria à Catarina início de carreira também? Então, vamos lá ver. Pensei aqui já numa que tem a ver com escolher, primeiro procurar e depois escolher uma comunidade de práticas, um conjunto de colegas que estejam a trabalhar numa determinada área que nos interesse, para podermos indo ganhando uma noção muito real do que é que nós podemos vir a desenvolver no futuro enquanto profissionais. Portanto, não nos isolarmos. Eu falo com muitos colegas que se sentem isolados. Eu imagino que possa ser um colega em início de carreira. Bom, já passei por lá, além do mais, e portanto fugir do isolamento e ir procurar, lá está, tribos, comunidades de colegas onde nós nos possamos sentir bem, aprender e descobrir. Por outro lado, ir fazendo formações das mais diversas, abrem-nos muito os olhos. Eu quando fiz o estágio em neuropsicologia, o meu estágio foi 100% avaliação neuropsicológica. Estou super grata por esse passo do caminho. Hoje em dia não faço avaliação neuropsicológica, o meu trabalho em termos clínicos é clínico no sentido de apoio psicológico puro e duro, mas foi uma aprendizagem fundamental. Portanto, começar por um ponto com este espírito de abertura. As formações ajudam-nos muito a perceber exatamente o que é que nós queremos fazer, e não é por estarmos hoje aqui na ordem, mas eu acho que manter uma ligação à ordem é também um aspecto importante. Há imensa informação que a ordem no site, nas redes, nos vai prestando, e eu, que já tenho alguns anos de profissão, continuo a procurar a informação que a ordem presta. Portanto, acho que isso também é um aspecto fundamental, e quando há dúvidas, inclusive, hoje em dia, por exemplo, há imensos pareceres no que respeita aos aspectos deontológicos que tantas vezes nos metem medo, não é? Naturalmente. Portanto, diria que esse é outro aspecto também a considerar. Obrigado, Catarina, e obrigado, Helena, também pelas perguntas que foram aqui feitas. Vamos dar início a um segmento aqui interessante,
que é o objeto da psicologia. Nós desafiámos, desafiámos as nossas convidadas a trazerem um objeto que simbolizasse ou que representasse a sua carreira em psicologia. Se calhar começamos aqui pela Helena, para nos mostrar aquilo que trouxe. Bem, eu trouxe uma plantinha, posso explicar? Pronto, eu trouxe uma flor que vem num vaso e tem umas raízes. Para mim, as raízes simbolizam o conhecimento técnico-científico que a psicologia nos traz, significa esta conexão com os valores, que aquilo que é importante para mim, mas também a persistência e a resiliência, porque nem sempre é fácil brotar no solo. Depois temos o caule da flor, que para mim é o desenvolvimento enquanto profissional e pessoa que a psicologia nos traz, em termos de autoconhecimento, gestão emocional e até de relacionamentos interpessoais. E as flores, o florescer. E tal como um paciente meu me disse na semana passada, que eu semeava as minhas palavras, tal como as flores largam as suas sementes para que os outros à sua volta possam também florir. Sim, é um objeto, acaba por ter vida, é um objeto com vida, mas também tem um simbolismo também muito interessante, porque sem estar a querer interpretar o objeto, mas as flores também crescem, também têm um tempo de vida, tal como a nossa carreira. Nós não vamos ter uma carreira para a vida toda, e mesmo que a flor muitas vezes mure, existe a possibilidade de crescer outra flor, e acho que é um objeto muito interessante para representar e para simbolizar a carreira em psicologia. E agora passo aqui à Catarina. Muito obrigado, Helena. Então, o objeto que eu escolhi foi um livro entre muitos. Escolhi este livro porque tinha a ver com o tema que nos trouxe hoje, que é o Manual de Estimulação Global da Pessoa com Demência. No fundo é um auxiliar para cuidadores informais, mas podia ser qualquer outro livro. Os livros para mim têm sido grandes auxiliares enquanto livros, mas também grandes auxiliares a criar pontes. É um objeto inanimado, não é? Ao contrário aqui deste lindo vaso com flores, mas tem um simbolismo que é muito vivo, que é, através dos livros fui fazendo pontes com pessoas, com professores, com colegas, com amigos também que fui ganhando na psicologia já agora, e também com pacientes naturalmente, e portanto eu acho que o livro é isto que simboliza aprendizagem, conhecimento, mas ao mesmo tempo evasão, mudança, liberdade e futuro. Também outro objeto muito interessante, este inanimado, mas que ao mesmo tempo acaba por ser o traduzir e o espelhar de conhecimento e de experiência, e o livro certamente marcará uma fase específica da carreira, aquilo que é, neste caso podemos falar da psicologia, a psicologia ao dia 2 no nosso conhecimento e na nossa experiência, que não será necessariamente daqui a 5, 10 anos, apesar do livro continuar a ter as mesmas palavras. Por isso também se vai evoluindo e marca um tempo específico, pelo menos da minha perspectiva, muito interessante. Por isso, muito obrigado a ambas pelos vossos objetos. Vamos entrar aqui na conclusão desta nossa conversa, que foi muito proveitosa, e apesar de curta, foi possível também aqui ter vários insights relativamente a este mundo dos cuidadores, que é um mundo ainda em evolução, ainda com muito trabalho para fazer, conforme foram abordando, também com muitos desafios, mas com muitas oportunidades para quem ainda está a entrar e para quem tem interesse em fazer parte, em trabalhar neste contexto. Por isso, tanto a Helena como a Catarina deixaram aqui também algumas mensagens interessantes, mais práticas, que eu acho que podem ser transversais a qualquer carreira que se faça dentro da psicologia, seja da nova geração, seja de uma geração mais experiente, uma geração em construção ainda. E agradecemos também aí desse lado por terem estado connosco neste episódio. Se tiverem alguma partilha, algum comentário que gostassem de acrescentar, podem entrar em contacto connosco para o e-mail podcast, no plural, podcasts@ordemdospsicólogos.pt. Partilhem também este episódio para chegar a mais psicólogos e a mais futuros psicólogos. E até breve. Agradeço muito às duas
e até uma próxima. Obrigado. Não perca o próximo episódio: Intervenção Psicológica na Liderança.